Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. E olha só, o Saul está chegando no Mengão, mas tem uma informação muito importante referente ao De La Cruz. Médico do Flamengo afirma que o De La Cruz tem uma lesão irreparável. Isso é uma informação que vazou no Flamengo e parece que o clima tá quente lá no Flamengo, porque dizem que foram prints vazados do médico do Flamengo. Eu vou analisar junto com vocês aqui, eu ainda não assisti, não cheguei a ver esse vídeo, a gente vai analisar juntos aqui, por isso chega aqui, dá aquela moral, deixa o like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Corre nos comentários e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e a sua opinião sobre esse vídeo. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Sport Center de volta para falar de Flamengo, tá aí os números na tela pra gente. Saul, reforço aguardado para hoje ainda no Rio de Janeiro. Os números dele por Sevilha e Atlético de Madrid. Na temporada 23-24 no Atlético, 49 jogos, 23 como titular, 42,2 minutos por jogo, 2 gols e 5 assistências. Já no Sevilha, na temporada 24-25, 26 jogos, 19 como titular, 65 minutos por jogo, 1 gol e 6 assistências. Pedro Henrique Torres chegando ao vivo aqui com a gente também com mais informações deste mercado do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo grande para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande para você, abraços e beijos também a todos que nos assistem nesse Sport Center. Pois é, Flamengo agitadíssimo, dentro, fora, enfim, como você quiser, tem para todos os gostos. Dá para usar aquela figurinha, estamos há 0 dias sem paz no Flamengo, dá para usar tranquilamente. Mas enfim, vamos começar pelo começo, como diria o outro. O Saul daqui a pouquinho já vai estar chegando nesse caldeirão aí, então por volta das 18 horas a previsão é que ele chegue no aeroporto internacional do Galeão. O Saul, ele que tem 30 anos, tinha contrato com o Atlético de Madrid, aí rescinde, tinha mais um ano de contrato, né? Teve campanhas vitoriosas no Atlético de Madrid com o Simeone e com o Felipe Luiz, que foi um braço aí bem forte nessa contratação. Aquele telefone vermelho, passa aquele zap rapidamente para tirar o Saul do caminho da Turquia. Ele estava a caminho do Trabzonspor, até mandou uma mensagem na rede social falando questões de família e tudo mais, e está vindo para o Rio de Janeiro. Passando nos exames médicos, 3 anos de contrato assina e vai ser o novo reforço para o meio-campo do Flamengo, meio-campista ali. Muita gente, o substituto do Gerson e tudo mais. O Felipe já cansou de dizer em coletiva que com ele, falou assim, vocês falam que o Gerson é volante, comigo jogava ali na frente, então não é volante para mim não. Então é bom lembrar, volante ali, Alan, também Pulgar, o De La Cruz, então todos esses 3 estão fora, por exemplo, do jogo de amanhã. Então o Flamengo está tendo que recorrer a peças do meio de campo aí da base e agora trazendo o Saul. E aí tem o Carrascal. O Carrascal, qual é a situação, Gláucia? O Flamengo tinha considerava encaminhada a contratação na última semana por 12 milhões de euros. Considerou um sucesso a negociação, porque o Dinamo de Moscou, seu clube, queria que o jogador fosse vendido por 12 milhões, mas à vista, né? Depois que o Flamengo até vendeu à vista, o Gerson entrou mais caixa, então houve uma queda de braço ali, o Flamengo conseguiu parcelar em 2 vezes, mas até agora o Carrascal segue na Rússia, ainda não veio para cá. O que se fala na Rússia é que ainda há detalhes. O Flamengo, enfim, mantém o otimismo, diz que está encaminhado, estava tudo bem acertado. O agente do jogador já se pronunciou falando que estava em fase de confecção de contratos, troca de documentos e tudo mais, mas lá na Rússia é sempre aquela novela, seguem segurando. O Flamengo precisa urgentemente do jogador. Então fica essa questão aí. O Flamengo garante que não tem questão financeira, houve um acordo, mas estamos assim na expectativa desses reforços. Mas o que tem de concreto agora chegando mesmo, vai pisar no Rio de Janeiro, Saul, ele que chega daqui a pouquinho, 30 anos para assinar contrato e amanhã ir ao Ninho do Urubu e conversar com o diretor José Boto.
Boa, Pedro. A gente já vai falar mais sobre o Saul também. Tem uma análise especial aqui para a gente entender como é que ele joga. Mas até para aproveitar o Pedro aqui conosco, né? O Pedro disse que tem informações para todos os gostos nesse Flamengo, desde mercado até bastidores também. Pedro, até se você já puder trazer para a gente, temos lá no nosso site uma apuração, inclusive, né? Falando sobre o De La Cruz, que é uma outra notícia que pintou hoje por aqui. E o que a gente tem sobre isso? Uma mensagem que teria vazado, também exposto essa situação clínica do De La Cruz, amigo? Acho que a gente está sem o áudio do Pedro. Perdão. Boa, vai lá. Falha minha. Perdão. Eu fechei aqui porque vocês estavam falando. Foi falha minha. Assumo aqui. Mas, enfim, falando do De La Cruz, é sempre bom dar o crédito, né, para os colegas. A Letícia Marques, do GE, foi quem trouxe a informação, uma mensagem num grupo de altos cardeais assim, da política do Flamengo, contava com gente graúda ali e tal. Muita gente questionando por que o De La Cruz ficaria fora de mais uma viagem, né, mais um jogo do Flamengo. Não vai amanhã para enfrentar o Red Bull Bragantino em Bragança. E aí o diretor-geral do departamento médico lá do Flamengo, o José Luiz Runco, ele se manifestou ali naquele grupo, digamos, petit comité, acreditava ele, e aí ele se manifestou dizendo que o De La Cruz tem uma lesão crônica e irreparável, falando da questão do joelho, e ele disse ainda assim, ele disse aqui, estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. Então, e quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Aí ele botou essa questão lá, vazou, foi para o site GE, acabou publicando, enfim, estava nos bastidores por aí. O que acontece? Pegou muito mal nos bastidores do departamento de futebol, essa questão ali no elenco de jogadores, que já vem numa toada de que se sentem expostos, de exposição, segundo eles. Você tem o caso Pedro, tem tantos outros aí, e agora temos o do De La Cruz. A questão do De La Cruz já vem de algum tempo, ele já tem um problema crônico, era conhecido desde que veio do River. O Flamengo faz um tratamento especial para ele, já houve alguns ruídos internos aí, a gente está trabalhando até na apuração para trazer com maior precisão, mas já houve alguns ruídos internos nesse sentido. Isso pegou muito mal. O Arrascaeta prontamente, a grande amigo do De La Cruz, uruguai, compatriota, se manifestou nas redes sociais, dizendo que tem que ter cuidado com os nossos, etc. Então o elenco do Flamengo está bem chateado com o que houve, considerado uma exposição grave e até uma questão sigilo médico, paciente e tudo mais. Enfim, ali são informações mais delicadas. Exposição de ativo do clube, né, que seria o De La Cruz, mas segundo informações do departamento de futebol, o De La Cruz vai voltar a jogar esse ano, está fazendo o tratamento para ter uma sequência como ele teve no primeiro semestre e não ficar fora. Por isso ele está sendo poupado nessa fase aí. Ele tem problema no joelho ali, enfim, um desgaste, e aí ele acaba sendo poupado. Mas o que causa esse terremoto, esse tumulto, é mesmo essa questão de comunicação, né? Houve esse posicionamento do José Luiz Runco, e o Flamengo, em uma nota também, Glaucia, se você me permite continuar aqui, eu sei que está bem longo, mas o Flamengo também se manifestou, que o Flamengo disse o seguinte: o Flamengo não comentará declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, normalmente fora de contexto, em alguns casos obtidas por meio de condutas criminosas, sejam elas verdadeiras ou não. O clube segue focado em seus objetivos esportivos nesse segundo semestre, mantendo o compromisso com um ambiente profissional e responsável. Certo é que a situação do José Luiz Runco, que é um nome bem reconhecido no meio da medicina esportiva brasileira, seleção brasileira, anos de Flamengo, tem também, começa a ficar uma situação de pressão em cima dele, especialmente por conta dessa questão dos jogadores, né? Os jogadores estão bem insatisfeitos com essa postura dele, e o José Luiz Runco na mensagem também lembra que foi uma contratação da gestão passada. A gestão passada do departamento médico estava sob o comando de Márcio Tanuri, que é um desafeto de José Luiz Runco. Então tem todo esse pacote político aí também em torno dessa situação. É o Flamengo, você puxa daqui, olha dali, Glaucia, borbulha o caldeirão a todo instante.
Pois é, Pedro, a gente segue contigo aí também, acompanhando a sua apuração ao longo da nossa programação também no nosso site, trazendo tudo lá pra gente. Muito obrigada, meu amigo, um beijo grande pra você, boa sequência de trabalho aí pra nossa equipe, acompanhando mais um dia do Flamengo. Agitado também com essa chegada do Saul, esperado para hoje à tarde. Vou pedir até para a turma colocar aí dados para a gente falar um pouquinho desse reforço novo do Flamengo. Também já vamos ter a análise já, Birner. E aí é claro que há um comparativo com o Gerson, né? E a gente vê aí o mapa de movimentação dos dois em lados diferentes, né? Eu vou esperar o Caio falar, só vou deixar algumas opiniões antes. Eles são bem diferentes. O Gerson tem mais controle de bola que o Saul. O Saul talvez marque um pouco mais, o Gerson é um jogador mais inteligente, tecnicamente superior. Só que quando você olha o Luiz Araújo jogando para a direita, e eu imagino o Caio vai falar, que é o principal atacante do Flamengo hoje, e o Flamengo do lado esquerdo só tem velocistas consistentes, porque o Everton, que poderia ser um pouco mais construtor, vai ser um driblador, não consegue jogar. A chegada do Saul vai dar muitas opções para o Felipe, de ter um jogador que constrói muito pela esquerda e fecha bastante espaço, de repente de um segundo volante quando necessário, mas não supre a ausência do Gerson. O Caio vai falar mais sobre isso. Então vamos, Caio Alves já aqui conosco para trazer essa análise do Saul, deste reforço do Flamengo. Tá certo, Birner, Caio? Seja bem-vindo, beijo para você. À vontade, viu? Perfeitamente, boa tarde, Glaucia, Birner, fã de esporte. Eu acho, já começando, concordo bastante com o que o Birner falou, mas eu acho, ao contrário do que muita gente está falando desde ontem em relação ao Gerson, eu acho que ele vem para suprir a ausência do De La Cruz. Eu acho que ele tem muito do De La Cruz na questão técnica. O Gerson, para mim, é um jogador mais físico, de aguentar mais o tranco, mais o ritmo. Inclusive, acho que o Carrascal é esse jogador para substituir o Gerson e o Saul é para pegar essa ausência, preencher um pouquinho mais da lacuna que o De La Cruz não está conseguindo preencher. Acho que tem uma coisa boa também, com os laterais do Flamengo tem muita qualidade de apoio, ele dá uma boa sustentação para ajudar a fechar espaço, roubar sem bola, pressão alta que o Felipe gosta, ou seja, ele vai agregar para o Felipe, além de uma boa qualidade técnica, acho que ele vai agregar a possibilidade de jogar de mais maneiras, porque ele está muito refém, o Felipe, na cidade de ter atacante de velocidade que pressiona depois da saída do Gerson. E o Flamengo está ficando um pouco previsível com a chegada do Saul, e se o Carrascal vier, o Flamengo ganha muitas alternativas de jogo além de qualidade, né? Perfeito. Concordo plenamente. Ele é jogador tático, então ele pode atuar tanto por fora, como esse extremo, com esse ponta, como meio campista, então como 5, como um 8 ali, como 5 não muito, mas como um 8 de área a área, como a gente costuma falar. E como você bem disse, o Felipe Luiz gosta muito de pressão, então ele vai sempre pressionar e vai ser muito importante taticamente. Caio, obrigada mais uma vez, amigo. Sempre bem-vindo. Um beijo para você. Até a próxima. Valeu. Vamos seguir aqui falando de Campeonato Brasileiro, de um dos destaques. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Saul está chegando no Mengão. Vamos ficar de olho aí para ver como vai ser a apresentação do jogador. Agora, essa repercussão do caso do De La Cruz, esse negócio de prints vazados, tá pegando fogo dentro do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser a declaração do Flamengo. O Flamengo já se posicionou, né? Mostrando aí, dando uma nota oficial. A gente viu aí no vídeo, mas, cara, que situação chata aí com o De La Cruz. Vamos ver o que vai acontecer. A próxima partida do Flamengo será contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo precisa da vitória para continuar ali na ponta do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Cruzeiro é o primeiro colocado, o Flamengo é o segundo colocado. 3 pontos de diferença, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Então o Mengão precisa vencer para continuar ali na ponta, na disputa da liderança do Campeonato Brasileiro. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.